Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Dom Gossete com E. W. Kenyon. Há poder em declarar a palavra de Deus. Introdução. Por muito tempo estive confuso a respeito do fato de que na minha própria vida e na vida de outras pessoas havia uma permanente sensação de derrota e fracasso. Eu orava pelos enfermos, sabia que a Bíblia é a verdade e buscava diligentemente identificar a falha. Um dia vi em Hebreus 4,14, que temos de nos apegar com firmeza à nossa confissão. No capítulo 3 de Hebreus, descobri que o cristianismo é chamado a grande confissão. Então me perguntei, a que confissão devo me apegar? Devo me apegar à minha confissão da inerrância absoluta da palavra. Devo me apegar à confissão da obra redentora de Cristo. Devo me apegar à minha confissão da nova criação, de receber a vida e a natureza de Deus. Devo me apegar à confissão de que Deus é a força em minha vida. Devo me apegar à confissão de que certamente Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Ele levou as minhas doenças e de que pelas suas pisaduras fui curado. Foi muito difícil me apegar com firmeza à confissão de cura plena enquanto eu sentia dores pelo meu corpo. Acabei de descobrir que estivera fazendo duas declarações. Eu confessava a veracidade absoluta da palavra, mas, ao mesmo tempo, declarava que não estava curado. Se você me perguntasse, você crer que pelas suas pisaduras você foi curado? Eu teria respondido sim, eu creio. Logo em seguida, porém eu teria dito, mas a dor ainda está aqui. A segunda declaração anulava a primeira. Na verdade, eu tinha duas declarações. A primeira, de minha cura plena e redenção em Cristo, e a segunda, de que a redenção e a cura não eram um fato. Então, aconteceu a grande batalha que conquistou o domínio de minha declaração, quando aprendi a ter uma única confissão. Se eu declaro que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, não devo anular essa confissão dizendo, sim, Deus sempre supre minhas necessidades, mas não consigo pagar o aluguel, não consigo pagar a conta telefônica. A fé retém firme a declaração da palavra. O conhecimento dos sentidos retém firme a confissão das evidências físicas. Se eu aceitar a evidência física contra a palavra de Deus, anulo a palavra no que me diz respeito. Mas eu me apego com firmeza à minha confissão de que a palavra de Deus é a verdade, de que por suas feridas fui curado, de que meu Deus sempre supre minhas necessidades. Retenho firme essa declaração em face de aparentes contradições, e Ele é fiel para operar o bem. Muitos crentes fracassam quando surgem as dificuldades porque perdem sua confissão. Enquanto o sol brilha, a confissão é vigorosa, forte e límpida. Mas quando vêm as tempestades, as provas, e quando o adversário obtém vantagem sobre eles, desistem de seu testemunho, toda vez que você declara doença, fraqueza e fracasso, engrandece o adversário acima do Pai e destrói sua confiança na palavra. Você deve apegar-se com firmeza à sua confissão, mesmo em face de aparente derrota. Você deve estudar a palavra até conhecer quais são seus direitos e então retê-los firmemente. Alguns fazem declarações sem qualquer fundamento.
Então, o adversário o surra e açoita terrivelmente. Você deve descobrir quais são seus direitos. Por exemplo, você sabe que ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Agora você pode fazer sua confissão. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Aqui você pode fazer sua declaração. Maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Você pode fazer sua declaração aqui. Permaneça em sua confissão em meio às dificuldades, em tempos de bonança e de tempestade. Você sabe que ela está de acordo com a palavra. Apocalipse 12:11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. E. W. Kenyon. Capítulo 1. Declarações certas e erradas. São poucos os cristãos que percebem o lugar da confissão no funcionamento das coisas. Sempre que a palavra confissão é usada, instintivamente pensamos em confissão de pecados, fraquezas e falhas. Esse é o lado negativo dessa questão. O cristianismo é chamado de a grande confissão. Confessar é declarar algo em que cremos, é testificar de algo que sabemos, é testificar em prol da verdade que abraçamos. A declaração desempenha um papel muito importante para os cristãos. Jesus planejou que sua vida e amor fossem concedidos ao mundo por meio do testemunho, isto é, por meio da declaração de nossos lábios. Testificadores, testemunhas e confessores têm sido os grandes líderes na revolucionária vida que Jesus apresentou ao mundo. O maior problema que enfrentamos, então, é saber o que devemos declarar. Nossa confissão está centrada em diversas coisas. Primeiro, no que Deus em Cristo operou por nós. Segundo, o que Deus, por meio da palavra e do Espírito, operou em nós. Terceiro, o que somos para o Pai em Cristo. E último, o que Deus pode fazer por meio de nós ou o que a palavra fará em nossos lábios. Você não pode declarar ou testemunhar coisas que não conhece. Em um tribunal, o que conta é o que você viu e ouviu. O que conhece pessoalmente de Jesus e quem você é em Cristo é o que conta. Quão poucos de nós ousam confessar ao mundo o que a palavra declara que somos em Cristo. Veja este texto da Escritura. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. 2 Coríntios 5,17. Que revolução seria se a igreja fizesse uma declaração como essa? Os crentes não são meros pecadores justificados, pobres, fracos, vacilantes, pecadores, membros da igreja. Eles são novas criaturas, criados em Cristo Jesus, com a vida de Deus, a natureza de Deus e a capacidade de Deus em si. Que agitação haveria na igreja moderna se você declarasse que é plenamente redimido? Efésios 1, 7 e 8 fala: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Isso quer dizer que o domínio de Satanás foi destruído, que ele perdeu o poder sobre a vida no momento em que você se tornou uma nova criatura. Você recebeu um novo Senhor, Jesus Cristo, para reinar sobre você. O domínio de Satanás terminou e o de Jesus começou. A doença e a enfermidade não dominam mais sua vida. Os hábitos antigos não dominam mais sua vida. Você é uma nova criatura criada em Cristo. Que agitação seria se Isaías 41:10 se tornasse uma realidade? Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Esta é a declaração mais revolucionária de todas. Ela é a sua confissão à medida que você enfrenta o mundo. Deus está comigo neste dia. Em 1 João 4,4 lemos: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Você declara destemidamente: Deus está em mim agora, o Senhor da criação está em mim. Que confissão maravilhosa! Você enfrenta a vida corajosamente. Sabe agora que maior é o que está em você do que todas as forças que podem ser irregimentadas contra você. Está diante de contas que não consegue pagar. Está encarando inimigos aos quais não consegue derrotar, mas ainda assim você os enfrenta corajosamente. Você diz com triunfo: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Salmo 23:5. Estou cheio de alegria e vitória, porque Deus assumiu o comando. Ele está lutando as minhas batalhas. Não estou com medo das circunstâncias, porque tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ele não somente é a minha força, mas está à minha destra. Ele é a minha salvação. A quem temerei? Ele lança luz sobre os problemas da vida para que eu possa agir com inteligência. Ele é a minha salvação, o meu livramento de toda a armadilha que o inimigo prepara para mim, de todo laço em que quer me enredar. O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo. Salmo 27:1. Não tenha medo de nada. Não tenha medo, porque esse Deus onipotente está do seu lado. Essa é a minha confissão contínua. Declaro que tenho a redenção que Deus planejou e operou em Cristo. Sou uma nova criação, da qual Ele, o próprio Deus, é o autor e o consumador. Tenho uma justiça que me permite estar em sua presença como se o pecado nunca houvesse existido. Não somente me é concedida a justiça, mas também tenho a justiça atribuída a mim na nova natureza que recebi dele. Recebi sua natureza, sua vida, e nessa vida e natureza está a vida de Deus. Isso me torna justo, assim como ele é justo. Esta é a minha declaração. Isso me dá ousadia na oração, edifica a fé, torna meu caminho seguro. Não sou mais cercado por limitações, porque estou unido com o ilimitado. Ele é a vinha e eu sou o ramo. Como ramo, produz o seu fruto, porque a vinha está me transmitindo a plenitude de sua vida. Conheço a realidade disso, porque tem se tornado parte do meu ser. Sei que amo, porque ele tem derramado do seu amor em meu coração por meio do Espírito Santo, e sei que sua natureza em mim é o amor. Sua capacidade de amar ganhou o domínio, porque agora eu sou capaz de amar, independente das circunstâncias ao meu redor. Posso dizer com alegria: o pecado não terá mais domínio sobre mim, o pecado não pode mais ser senhor de minha vida, as circunstâncias não podem mais me manter preso, nem servir de empecilho à minha utilidade no mundo. Eu tenho não somente a vida de Deus em mim e o seu Espírito que levantou a Jesus dentre os mortos, mas também o direito legal de usar o nome de Jesus. Minha confissão é que tudo o que eu pedir ao Pai em seu nome, Ele me dará. Ele me deu o direito de ser um procurador. Estou usando esse poder para ajudar os homens. Estou assumindo o lugar de Jesus agora. Ele está realizando sua própria obra através de mim. Ele está vivendo sua vida em mim. Jesus disse que em seu nome expulsaríamos demônios. Estou exercitando os meus direitos. Ele também falou que em seu nome imporíamos as mãos sobre os doentes e eles ficariam curados. As minhas mãos passam a ser o instrumento
pelo qual sua vida é derramada. Estou vivendo a vida abundante. Sei que as minhas palavras são suas palavras. As suas palavras destruíram o poder da morte, dos demônios e curaram os enfermos. Elas fazem as mesmas coisas em meus lábios. Essa é a minha confissão. É o meu coração se expressando por meio das palavras dos meus lábios. A confissão é a maneira como a fé se expressa. A fé, bem como o amor, somente se revelam em ação e palavra. Não há fé sem confissão. A fé cresce com a sua declaração. A confissão faz diversas coisas ao crente. Ela o posiciona, fixa os marcos de sua vida, poderosamente afeta o seu espírito, seu homem interior, quando ele faz sua declaração. Por exemplo, em Romanos 10, 9 e 10 temos: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Há duas confissões envolvidas aqui. A primeira, do senhorio de Jesus, e a segunda, que ele se tornou a justiça de Deus e está salvo. Essas são declarações positivas. A razão de que a maioria dos cristãos, embora sinceros, serem fracos, é porque nunca ousaram fazer uma confissão de quem são em Cristo. O que eles devem fazer é descobrir o que são na mente do Pai, como ele olha para eles e então declarar essa verdade. Isso pode ser encontrado nas epístolas. Quando você se deparar com isso, corajosamente faça sua confissão do que a palavra declara que você é em Cristo. À medida que você fizer isso, sua fé aumentará. A razão por que sua fé é sufocada e mantida em cativeiro é porque você nunca ousou declarar o que Deus diz que você é. Lembre-se de que a fé nunca cresce além da sua confissão, sua declaração diária do que o Pai é para você, do que Jesus está agora fazendo por você à direita do Pai e do que o Espírito Santo está fazendo em você. Edificará uma vida de fé sólida, positiva. Você não terá medo de qualquer circunstância, doença ou condição. Enfrentará a vida com coragem como vencedor. Depois de algum tempo, descobrirá que Romanos 8,37 é verdade. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Você nunca será um vencedor, a menos que o confesse. Uma declaração errada. Uma confissão errada é a de derrota, fracasso e da supremacia de Satanás. Falar acerca de sua luta com o diabo, de como tem atrapalhado você e como o está mantendo cativo e doente, é uma declaração de derrota. É uma confissão errada. Ela glorifica o adversário. É uma declaração inconsciente de que Deus Pai é um fracasso. A maioria das confissões que ouvimos hoje glorifica o diabo. Elas destroem a fé e o mantêm em cativeiro. A declaração de seus lábios, que provém da fé em seu coração, derrotará completamente o adversário em todo combate. A confissão da capacidade de Satanás de atrapalhá-lo e mantê-lo longe do sucesso dá a ele o domínio sobre você e o enche de medo e fraqueza. Mas se você corajosamente confessar o cuidado e a proteção do Pai e declarar que aquele que está em você é maior do que qualquer força à sua volta, você superará a influência satânica. Toda vez que você confessar suas dúvidas e medos, suas fraquezas e enfermidades, estará abertamente declarando que a palavra de Deus não é verdade e que Deus falhou em cumpri-la. Ele declara que pelas suas feridas você foi curado, e certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Em vez de confessar que ele tomou sobre si minhas enfermidades e a levou embora, confesso que elas ainda estão comigo. Aceito o testemunho dos meus sentidos em vez do testemunho da palavra de Deus. Enquanto eu me apego com firmeza à minha confissão de fraqueza, doença e dor, elas ainda estarão em mim.
Posso procurar durante anos que algum homem de Deus faça a oração de fé por mim, e ela não será de valia alguma, porque minha incredulidade destrói o efeito da fé dele. O crente que está sempre declarando pecados e fraquezas está edificando fraqueza, fracasso e pecado em sua consciência. Quando pecamos e confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Quando essa confissão é feita, nunca mais nos referimos a ela de novo. Não é história passada, porque história pode ser relembrada. É como se nunca tivesse acontecido. Nunca deveríamos lembrar a nós mesmos ou ao Senhor de nossas falhas ou de nossos erros passados. Eles não mais existem. Se você confessar algo, confesse que permanece íntegro nele, que o que Deus disse em relação aos seus erros e desatinos é a verdade. Não devemos nunca confessar nossos pecados às pessoas. Talvez tenhamos de pedir perdão a elas, mas então devemos esquecer. Nunca conte a ninguém suas fraquezas ou seus erros e deslizes passados. As pessoas não se esquecerão e algumas vezes farão você lembrar-se deles. Se você contar a alguém, conte ao Senhor e depois esqueça. Ouse fazer sua confissão. Você confessa que Deus é o Senhor da sua vida, que Ele é o Senhor sobre a doença, as enfermidades e sobre Satanás. Você retém firme a sua declaração do senhorio absoluto de Jesus sobre tudo que poderia mantê-lo em cativeiro ou impedi-lo de desfrutar da obra completa de Cristo. Diante de cada necessidade, você confessa que o seu Senhor é o seu pastor, de nada terá falta, Ele é a sua provisão, Ele é a sua saúde, a sua força, Ele é a força da sua vida, a quem você receará. Lembre-se de que nunca realizamos além da nossa confissão. Se você ousa declarar cura com base na palavra, então não há enfermidades para você. Diante da dor ou de uma ferida aberta, você declara que pelas pisaduras você está curado e retém firme sua confissão, nunca estremecendo, sabendo que nenhuma palavra de Deus é vazia de poder. A palavra poder significa capacidade de realizar o que é bom. Essa palavra irá curá-lo se você continuamente declará-la. O seu corpo responderá à sua mente e o seu espírito obterá o senhorio sobre o seu corpo e a sua mente. O seu corpo obedecerá à sua confissão. Ele enviou a sua palavra e os curou. Salmo 107:20. Jesus é essa palavra. Agora, o nome de Jesus e as palavras de Jesus são cura. A confissão é a confirmação da palavra de Deus. É uma confissão de minha confissão no que Deus falou. Eis aqui diversas declarações que todo crente deve fazer. Romanos 10, 9 e 10 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Confessamos o senhorio de Jesus e a justiça absoluta que nos é conferida em nossa redenção. Ousamos declarar diante do mundo e diante do trono de Deus que Jesus é agora o nosso Senhor e que temos recebido a salvação e nos tornado a justiça de Deus nele. Declaramos que somos novas criaturas nas quais Jesus é a cabeça e o Senhor. A palavra tomou o lugar de Jesus em nossas vidas. Devemos obedecer a palavra como obedeceríamos a Jesus se ele estivesse em nossa presença. Uma segunda confissão está em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Declaramos que não mais temos cuidados, ansiedades e fardos. Não podemos nunca estar prostrados. Não podemos nunca estar desencorajados e inadequados para o trabalho da vida. A nossa mente está completa e lúcida. O nosso espírito está livre. O nosso testemunho tem a unção do Espírito, porque ele leva todo o peso, suporta todo o fardo e supre cada necessidade.
Uma terceira confissão está em Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Não tenho necessidade de dinheiro, não tenho necessidade de saúde ou de descanso, não tenho necessidade de força, não tenho necessidade alguma. Que vida maravilhosa, que senso de segurança, de poder e de vitória. Você não tem medo de assumir a sua posição em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Em alta voz você faz a quarta confissão, que Isaías 53, 3-5 é verdade. Toda doença, toda fraqueza e toda enfermidade foi depositada em Cristo Jesus e você está livre delas. Assim como ele levou sobre si o seu pecado, levou suas doenças, você está completo nele, livre do fardo, do poder, da doença e do efeito da doença. Essa declaração lhe dá um corpo saudável, uma mente clara e um espírito vitorioso. Sua quinta confissão é a de que 1 Coríntios 1:30 é absolutamente verdade. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Cristo foi feito todas estas coisas para você. Você não precisa pedir sabedoria, como Tiago ensina os bebês em Cristo a fazerem, porque ele é a sua sabedoria. Você não precisa pedir justiça, porque você se tornou a justiça de Deus nele. Você não tem que pedir que o santifique, porque ele é a sua santificação. Você não precisa orar pela redenção, porque você foi redimido. Ele é a sua redenção. Que confissão a fazer diante do mundo! Em Hebreus 4:14 está escrito: apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Descobrimos até certo ponto o que a nossa fé é, mas há muito mais a respeito dela além do que você encontrará neste livro. O seu sucesso e a sua utilidade no mundo serão medidos por sua confissão e pela tenacidade com a qual retiver firmemente essa confissão, sob quaisquer circunstâncias ou opiniões de homens. Você nunca se renderá ao medo ou dará ouvidos à voz dos sentidos. Você permanece firme em sua confissão, sabendo que Deus não pode falhar. Há um grave perigo na confissão dupla. Você declara a fidelidade de Deus, a fidelidade absoluta de sua palavra, mas no mesmo instante declara sua enfermidade. Você confessa sua doença, sua falta de dinheiro, sua falta de capacidade. Você tem declarado que ele é a sua provisão, que ele é o seu médico. Você tem declarado que foi curado por suas pisaduras, mas agora fala sobre sua falta de capacidade de fazer isso ou aquilo por causa da sua doença. Você não consegue fazer as tarefas domésticas ou ir para a sua empresa porque não consegue fazer essas coisas. No entanto, fez sua declaração de que ele é a força da sua vida e de que por suas pisaduras você foi curado. Sua confissão de doença e enfermidade destrói o que você é em Cristo ou o que ele é para você. Essa é uma das mais perigosas declarações. Você descobrirá que foi treinado tão zelosamente na confissão do erro, do fracasso, da fraqueza, do pecado, da doença e da necessidade, que será preciso uma grande dose de disciplina na palavra para curá-lo desse hábito. Agora faça a sua declaração e fique firme. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Capítulo 1 deste livro tão abençoado do Don Gossett e E.W. Kenyon. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe também seu like e não esqueça de compartilhar com mais pessoas. Vamos seguindo nos capítulos adiante deste livro tão abençoado. Amém. Don Gossett com E.W. Kenyon, a poder em declarar a palavra de Deus. Capítulo 2. Eu possuo o que declaro. Declaro a Jesus como meu Senhor,
Romanos 10, 9 e 10. Possuo a salvação. Declaro que pelas suas feridas sou curado. Isaías 53, 5. Possuo a cura. Declaro que o Filho me libertou. João 8,36. Possuo liberdade absoluta. Declaro que Deus derramou seu amor em meu coração por meio do Espírito Santo. Romanos 5,5. Possuo a capacidade de amar a todos. Declaro que os justos são corajosos como leão. Provérbios 28:1. Possuo a coragem de um leão na luta espiritual. Declaro que ele nunca me deixará, nunca me abandonará. Hebreus 13, 5 e 6. Possuo a presença de Deus a cada passo que eu der. Confesso que sou o resgatado do Senhor. Salmos 107, 2. Possuo os benefícios da redenção todos os dias. Declaro a unção do Santo que permanece em mim. 1 João 2, 27. Possuo os resultados libertadores dessa unção. Isaías 10, 27. Declaro que no nome de Jesus posso expulsar demônios. Marcos 16, 17. Possuo livramentos poderosos contra o diabo. Confesso que imponho as mãos sobre os doentes e eles ficam curados. Marcos 16, 18. Possuo cura positiva para os oprimidos. Declaro que sou o ramo da videira viva. João 15, 5. Possuo a vida da videira onde quer que eu vá. Declaro que sou a justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5, 21. Possuo a capacidade de permanecer livremente na santa presença de Deus e na presença de Satanás como um vitorioso. Declaro que sou um templo do Deus vivo. Possuo a morada de Deus em mim, andando comigo. Declaro que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4,19. Possuo a provisão de cada necessidade. Meus irmãos, esse foi o capítulo 2. Deus abençoe. Você que está aqui nessa série, né? Don Gossett e E.W. Kenyon, há poder em declarar a palavra de Deus. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro desta série, de todos os vídeos que são postados aqui no canal. Não esqueça também de compartilhar, compartilhe com mais pessoas. Te vejo no capítulo 3. Deus abençoe. Amém. Don Gossett com E.W. Kenyon, há poder em declarar a palavra de Deus. Capítulo 3. Uma declaração negativa. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Vinícius Siqueira, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Poucos percebem que nossa declaração nos aprisiona. O tipo certo de confissão nos libertará. Não é somente o nosso pensamento, são nossas palavras, nossa conversa, que geram força ou fraqueza em nós. As nossas palavras são as moedas do reino da fé. Elas nos enlaçam e nos mantêm em cativeiro ou nos libertam e atuam poderosamente na vida dos outros. O que declaramos com os nossos lábios é o que realmente domina o nosso interior. Inconscientemente confessamos aquilo que cremos. Se falamos de doença, é porque acreditamos na doença. Se falamos de fraqueza e fracasso, é porque cremos na fraqueza e no fracasso. É surpreendentemente como as pessoas têm fé em coisas erradas. Elas creem firmemente no câncer, em úlceras do estômago, na tuberculose e em outras doenças incuráveis. A fé delas nessas doenças chega a um ponto que as domina completamente, governando-as. Elas se tornam escravas. As pessoas se habituam a declarar suas fraquezas e essa confissão aumenta a amplitude delas. Elas confessam a falta de fé e ficam cheias de dúvidas, confessam o medo e se tornam ainda mais temerosas. Confessam o medo de doenças e a doença cresce debaixo dessa confissão. Confessam sua necessidade e desenvolvem uma percepção de necessidade que ganha a supremacia em suas vidas.
Quando entendemos que nunca iremos além de nossa confissão, estamos chegando ao ponto onde Deus pode realmente começar a nos usar. Você declara que pelas suas feridas você foi curado. Apegue-se à sua confissão e nenhuma doença poderá resistir a você. Quer percebamos, quer não, estamos semeando palavras exatamente como Jesus disse em Lucas 8:11. A semente é a palavra de Deus. O semeador saiu a semear, e a semente que semeava era a palavra de Deus. Essa é a semente que devemos semear. Outros estão semeando sementes do senso comum, de dúvida e medo. Quando declaramos a palavra de Deus, declarando com ênfase que por suas feridas fui curado, ou o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, nos apegando à nossa confissão, é que vemos o nosso livramento. As nossas palavras geram fé ou dúvidas nos outros. Apocalipse 12:11 declara: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Eles o venceram com a palavra de Deus que estava em seu testemunho. Eles derrotaram o diabo com palavras. A maioria dos enfermos que Jesus curou durante o seu ministério foi curada com palavras. Deus criou o universo com palavras, palavras cheias de fé. Jesus falou, sua fé a salvou. Lucas 7:50. Ele disse a Lázaro, venha para fora. João 11:43. Suas palavras ressuscitam mortos. Satanás é vencido por palavras e amarrado também por palavras. Os nossos lábios podem ser canais do livramento de Deus, desde o céu para a necessidade do homem aqui na terra. Usamos a palavra de Deus, sussurramos em nome de Jesus, demônio, sai dele. Jesus disse, em meu nome vocês expulsarão demônios, e em meu nome imporão as mãos e os enfermos ficarão curados. Tudo com palavras. Glória a Deus. Terminamos o capítulo 3. Se você chegou aqui pela primeira vez, está acompanhando essa série e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder os vídeos que são postados aqui todos os dias. Deixe também o seu like e compartilhe com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos, rumo ao capítulo 4. Amém?